eu sou o professor Rangel Nunes, essa é a nossa segunda videoaula sobre segurança em redes de computadores. Nessa aula, nós vamos discutir as técnicas de criptografia, assinatura digital e certificação digital. Bem, assim como vimos na primeira videoaula, criptografia ela vem do grego escrita oculta. Então ela é uma técnica milenar cuja origem é atribuída a fins militares. É uma técnicas criptográficas elas permitem embaralhar ou disfarçar os dados. Apenas o remetente e o destinatário de uma mensagem devem entender o conteúdo do que foi transmitido, então preservando em si aquele princípio da confidencialidade. Como é que seria o funcionamento de uma técnica de criptografia? Então, digamos que existe uma mensagem que vai ser transmitida de Ana para David, né? Então, Ana escreve um texto aberto e ela criptografa com uma chave que também pode ser conhecida por David. Ela criptografa e transmite por um meio inseguro, como por exemplo a internet. Ao receber essa mensagem criptografada, o David utiliza a sua chave e descriptografa a mensagem, tendo o texto aberto novamente e reconhecendo o conteúdo que foi transmitido originalmente por Ana. Exemplos de algumas técnicas que utilizam criptografia. Nós temos a técnica de assinatura digital, que é usada para preservar os princípios de integridade, autenticidade e não repúdio, SSL e IPsec. Princípios fundamentais da criptografia. A criptografia precisa garantir o conceito de redundância, né, que seja ao decifrar uma mensagem, o destinatário deve ser capaz de saber se ela é válida, simplesmente inspecionando. De atualidade também, então ele tem que permitir algum método para anular ataques de repetição. As técnicas de criptografia elas são tradicionalmente classificadas entre cifras de substituição e cifras de transposição. Cifras de substituição acontece quando cada letra ou grupo dessas letras é substituído por uma outra letra ou por um grupo de letras, de modo a criar um disfarce no texto original. As cifras de transposição, na verdade, elas não trocam os caracteres, elas apenas reordenam essas letras, mas tornando de uma maneira não legível para um potencial atacante. A classificação de técnicas de criptografia, dessa vez relacionada à chave, elas podem ser consideradas técnicas de criptografias de chaves simétricas e de chaves assimétricas. A criptografia de chave simétrica é um método que utiliza a mesma chave para criptografar e para decifrar. Já as assimétricas são os métodos que utilizam uma chave para criptografar pública e outra chave para descriptografar, que é uma chave privada. Nesse esquema e nessa imagem, a gente pode observar como funciona uma criptografia de chave simétrica. Então, quando um emissor vai emitir uma mensagem para um receptor, é criada uma chave secreta que é compartilhada entre ambos. Então, um texto original utiliza essa chave, criptografa, gera-se um texto cifrado. Esse texto, ao chegar no seu destino, utiliza-se a mesma chave que foi gerada e descriptografa, gerando novamente o texto original. Por sua vez, a criptografia de chave assimétrica, temos dois conceitos de chave pública e o de chave privada. Quando um emissor vai transmitir a informação para um receptor, eles trocam entre si as chaves públicas. Então, o emissor cifra o seu texto com uma chave pública e quando ele chega ao destinatário, o destinatário usa a sua chave privada para decifrar a mensagem original. Quais são as vantagens, então, da criptografia assimétrica em relação à assimétrica? Ela é mais segura que essa criptografia simétrica por não precisar comunicar ao receptor a chave necessária para descriptografar e permite que qualquer um possa enviar uma mensagem secreta utilizando apenas a chave pública de quem irá recebê-la. Além disso, a confidencialidade da mensagem ela é garantida enquanto a chave privada estiver segura. Obviamente, caso contrário, se essa chave privada for descoberta, quem possuir acesso, a mesma vai ter acesso às mensagens. Como a chave pública está amplamente disponível, não há necessidade de envio de chaves como no modelo simétrico. A desvantagem da criptografia assimétrica é que costuma ser mais lenta do que a criptografia simétrica. Alguns problemas em utilizar a técnica de criptografia. Na criptografia simétrica, como é que vamos distribuir e armazenar as chaves secretas de forma segura? É um problema que precisa ser resolvido. E quantas chaves são necessárias para a comunicação segura entre N pessoas?
Já os problemas relacionados com a criptografia assimétrica diz respeito a como é que eu vou garantir que o detentor da chave pública é realmente quem diz ser. Então tem a necessidade de ter uma infraestrutura para armazenar essas chaves públicas. A assinatura digital, que é uma outra técnica de segurança. A autenticidade de muitos documentos legais ou financeiros e outros documentos é determinada pela presença de uma assinatura autorizada ou comumente autenticada, como fazemos via cartórios físicos, por exemplo. Então, quando uma pessoa assina um documento, atesta o fato de que conhece ou concorda com o conteúdo do mesmo. Em um mundo digital, a criptografia é aplicada para gerar uma assinatura digital. Assim, é necessário um sistema através do qual uma parte possa enviar uma mensagem assinada de forma que o receptor possa verificar a identidade do transmissor, ele não tenha a possibilidade de inventar ele mesmo a mensagem e, posteriormente, o transmissor não possa repudiar o conteúdo dessa mensagem, negando que o mesmo a enviou. A assinatura digital de chave assimétrica é uma técnica também utilizada, onde a estratégia é usar uma autoridade central que saiba de tudo e na qual todos confiem. Então, como se fosse considerado pela literatura um grande Big Brother, onde todo mundo sabe a informação de todo mundo. Cada usuário escolhe uma chave secreta e leva para o bebê, para o Big Brother. No caso de Alice mandar uma mensagem, somente Alice e esse meio de Big Brother conhece a chave secreta de Alice e assim por diante. Então, nesse esquema, se Alice for transmitir uma mensagem para o Bob, uma mensagem de texto simples, P, que seja assinada para o Bob, ela vai timbrar essa mensagem e vai enviar essa mensagem criptografada para esse meio intermediário, esse Big Brother intermediário que tem o conhecimento. Quando ele recebe essa mensagem de Alice, ele descriptografa e criptografa novamente para enviar para Bob. As assinaturas digitais de chave pública têm como quesito confiar nesse Big Brother central. Então tem de ter, uma vez que ele pode ler todas as mensagens que são enviadas antes de chegar ao seu destinatário. Existe o conceito também da técnica de certificação digital. Então por que usar a certificação digital? O usuário de chaves públicas, o originador de uma mensagem que é criptografada, ele precisa conhecer a chave pública do destinatário. E o destinatário precisa conhecer a chave pública do seu originador. Então, é necessário que o usuário tenha certeza de que a chave pública que está utilizando é autêntica. Então, a solução é usar certificados de chave pública. Um certificado digital, ele corresponde a um arquivo digital que contém as informações necessárias à identificação de um indivíduo ou programa, equipamento, componente, produto, incluindo sua chave pública. A principal função de um certificado digital é vincular uma chave pública ao nome de um protagonista, que pode ser um indivíduo, pode ser uma empresa, etc. Os certificados em si não são secretos ou protegidos. Usualmente eles estão disponíveis em uma base de acesso livre na internet chamada Diretório X500. A autoridade certificadora existe também dentro desse contexto. Então, uma CA ou uma autoridade certificadora é como se fosse um cartório eletrônico. É uma entidade que emite certificados para possuidores de chaves públicas e privadas. Então, ele emite certificados para pessoas, dispositivos, para servidores. Qual a atribuição de uma autoridade certificadora? Ele gera, entrega e armazena a chave privada de uma forma segura, distribui a chave pública, atualiza os pares de chave, assina a chave pública para gerar o certificado, assina certificados digitais garantindo a sua validade. Além disso, ele mantém e divulga uma lista com os certificados revogados, que também é muito importante em questões de segurança. Então, as autoridades certificadoras elas podem ser encadeadas também em uma hierarquia de certificação, em que uma autoridade certificadora em um nível pode ser validada por outra no nível mais alto na hierarquia. Validade e revogação do certificado digital. Os certificados, eles definem períodos de validades para chaves públicas. Então, os certificados podem ser revogados antes da sua expiração. Por exemplo, por suspeita de corrupção de uma chave pública, o término do contrato, mudança de um nome. Tá? Bem, essa foi nossa segunda videoaula e espero vocês até na próxima videoaula. Até breve.